Década de 80. Surgia em Penápolis um time que marcaria história no esporte na cidade e região, o Torrezan Futebol Clube, patrocinado pelo Sr. Alcino Torrezan e treinado pelo professor Otávio de Oliveira. O Torrezan Futebol Clube existiu através da família Torrezan. A família Torrezan era apaixonada por futebol, você entendeu? Desde o CAP, palmeirense, né? 90% era palmeirense, né? E a gente, e meus tios, irmãos do meu pai, tudo, eles tinham paixão por futebol. E aí nasceu a ideia de formar o time Torrezan, Afonsinho. E aí ele passou a ser o treinador do meu time amador. Você entendeu? Passou a ser o treinador do meu time amador. E depois que apareceu o seu Otávio, que ele deu essa ideia de nós montar o Dentinho, né? Então, do molecada. Exatamente, eu não me lembro a data, mas foi nos meados de 86, 87, 88, 89, que eu fazia um trabalho no centro de lazer para a prefeitura. E aí o Alcino do Torrezan, acho que gostava muito de futebol, ele também jogava lá no Torrezan, ele quis patrocinar, como patrocinou as camisas, o conjunto, o calção, a meia, para a equipe. Então passou a ser Secretaria de Esportes e Torrezan Futebol Clube. Mas para chegar nesse Dentinho, nessa molecada, a gente não faz as coisas sozinho, a gente não consegue fazer as coisas. E se você não tiver um apoio, se você não tiver um apoio da família, que eu tive um apoio muito grande da minha família, né? Minha esposa, minha menina que era apaixonada, acompanhava, né? E um rapaz que até ela fez a entrevista aí, chamado Jura, que esse desde o amador ele era meu número 1, você entendeu? Ele que me dava minha assistência, que fazia uma pessoa, eu considero como irmão, você entendeu? Quando começou o time do Torrezan, o time do Torrezan começou assim, era uma equipe de garotos, que bem respeitado, dava gosto de ver jogar, era até emocionante, que era uma equipe, dificilmente era a equipe perder os jogos, era muito difícil, e valia a pena você acompanhar esses garotos. Então, eram meninos na faixa de entre 11 e 13 anos. Então, o treinamento foram todos no centro de lazer, né? Eram muitos meninos na época. Eu tinha aproximadamente nessa oportunidade a faixa de 200 alunos. Então, dava para fazer uma seleção, do qual realmente foi feita uma super seleção. E depois que eu comecei a mexer com essa molecada, que eu comecei a ver, porque eu não tive isso na infância. Eu não tive isso na infância. Eu fui criado, graças a Deus hoje eu tenho uma vida bem sucedida, mas eu comecei de baixo, eu era pobre que nem eles. Fui criado lá na lavoura de café, com minha mãe e o pai trabalhando, e eu não tive isso aí. Quando eu comecei a mexer com essa molecada, eu comecei a ver o que eu não passei. Entendeu? Aí eu comecei a incentivar mais ainda, porque eu vi aquela molecada começando que nem eu era quando eu comecei minha vida. Do nada, né, a simplicidade, a humildade da família, da mãe, do pai deles. Então aquilo me emocionava muito. Eu estou falando, você entendeu? Então aí deu começamos. E sem o Otávio, se não fosse ele, talvez não aconteceria isso. Mas na época tinha o campeonato Dente e Leite, e nós participamos, do qual, um desses anos aí, que não me lembro direito qual foi, mas foram alguns, me parece que eram 10 equipes. Enfim, para ter ideia, nós fizemos 44 gols, e tomamos 1. Então a equipe era muito vitoriosa,
como diz o outro, jogava por música. A gente saía por aí, fazia jogos fora, fazia jogos dentro de Penápolis do campeonato e dificilmente a gente perdia alguns jogos. O treinamento que nós fazíamos com os meninos era de alto nível, um nível bem profissional. E ninguém faltava ao treino. E tem um detalhe importante. O treinamento começava às 1h30 da tarde, o sol muito quente, e ia até às 4 da tarde. Depois das 4 eu subia lá para dirigir os juniores do estádio municipal. Olha, uma assim que marcou mais de tudo, foi quando eu levava esses moleques para almoçar no restaurante, entendeu? Eu levava eles lá no recanto para almoçar, nós levávamos, soltava, até ia a minha mulher, ia a minha menina, ia. E eu via eles comer, sabe, aquela comida que eu acredito que eles não tinham em casa, você entendeu? É tudo assim que eu falei para você, gente mais humilde, mais um brilho, com gente, né, honesta, tudo se percebia. Então eu via aquilo lá e eu ficava pensando comigo, eu nunca teve isso aí. Eu passei minha infância, eu jogava bola de pequeno, mas jogava aí para o sítio, para a fazenda, mas eu não tinha ninguém me levava eu para comer num restaurante, ninguém me levava eu, me dava uma chuteira, uma meia, uma camisa, entendeu, para me jogar. Quando o Alcino patrocinava, que foi patrocinado há algum tempo, não faltava nada. De alimentação, de qualquer forma, sempre tinha uma alimentação muito boa, sabe? Era leite, era comida, era pão, era o que fosse preciso, realmente a garotada não passava necessidade. Então isso me lembra muito bem, e isso faz parte do conforto do atleta. Então o Alcino, realmente, nós temos que agradecer o trabalho que ele também fez junto a gente. Um momento marcante também, que uma vez nós fomos convidados, e se eu não me engano, acho que o Cícero Otávio deve ter comentado com você, que acho que foi em Jales. Então, tem um campeonato, não sei se era Dentinho ou Dentão. Na época, nós fomos desistir um time lá do coisa, e não sei porque, se era por causa do nome, por causa da fama do Torrezan, convidaram o time do Otávio para nós participar de Jales. E lá tinha o Joaquim Curbe, o Corinthians, o Palmeiras, o time da coisa, né, para disputar um campeonato. E nós saímos daqui com 2 Biracombi, eu, minha mulher, e o Otávio, e a molecada, e fomos para lá. Mas, né, nós vamos lá, mas vamos, né, participar. Aí jogamos o primeiro jogo, que eu lembro como fosse hoje, com o Jockey Club, lá de São Paulo. E, né, ganhamos o jogo. Segundo jogo empatamos, e nós íamos para a final. Aí, quando era no jogo para a final, no vestiário, o Otávio entrou e falou assim: infelizmente nós não vamos poder jogar a final. Por quê, senhor? Porque naquela época, pegou de surpresa. E naquela época, eu mesmo, naquela época, daquela idade, eu não tinha identidade. E você tinha que ter um comprovante de idade. Você não podia jogar como... Você tinha que ter a idade máxima para jogar num campeonato daquele ali. E nós não pudemos disputar a final. Aí foi um choreiro. Chorou eu, a mulher, todo mundo, dentro do vestiário. Entendeu? Outra coisa que marcou também, porque o seu Otávio, ele é uma pessoa que, não é porque eu vivi com ele não, mas é uma pessoa que a gente tem que agradecer muito, porque é um homem muito honesto, muito sério, né? Muito a coisa que fazia, né? Ele era muito rígido, você entendeu? E quando nós ia almoçar, ou ia beber alguma coisa nos bares, que nós acabava o jogo, nós ia pro boteco, pro restaurante almoçar. E inclusive um dia nós estávamos jogando no centro de lazer, estava comentando com o Inácio aí agora. Nós tínhamos, aí em frente o São Cristóvão tinha um bar famoso, que nós saíamos dali e ali tomar um refrigerante. E aquele dia, eu não sei por que motivo, que o Otávio ele ficou para trás
E tinha ganho o jogo, tava aquela alegria, né? Sentou todo mundo lá e eu falei, manda 2 cervejas para repartir para essa molecada. Nunca tinha tomado, né? Não deixava de jeito nenhum. A hora que o seu Otávio chegou, não, pegou a cerveja, jogou tudo fora, levou toda a molecada, ficou tudo olhando. Muitas vezes no intervalo, levava laranja, eu ia na feira, a feira era aqui atrás do santuário. Eu comprava laranja, o Alcido pedia para mim comprar laranja, eu comprava, cascava, colocava no isopor no intervalo do jogo para os garotos. O trabalho do Torrezan Futebol Clube ajudou a impulsionar atletas para competições de maior projeção, como na Copa Paulista. Olha, desse grupo aí todos se destacaram. O Paraibinha é um menino meia esquerda, alto nível, muito educado, família muito boa. Ele saiu daqui, foi jogar no Paulista de Jundiaí, do qual foi campeão. Então, este é um jogador que hoje no Brasil, acho que do nível dele, como meia esquerda, nas equipes grandes não existe. Realmente ele era muito bom, sabe? E tem outros jogadores, né, que também, o Nandinho, por exemplo, zagueiro, jogou no CAP, né? O Rodolfo, que hoje é vereador, era um dos goleiros, né? O Fabinho era o reserva e às vezes titular também do próprio Rodolfo. Temos o Luciano Carrareto, que hoje é treinador de futebol, me parece que no Japão. E João Fulanetti, um zagueiro muito bem, esquerdinha. Esse é o que mais me lembro muito bem, porque era um craque, sabe? Acho que vai participar da festa, espero. E tinha no ataque o Wagner, o Reinaldo, que hoje me parece que é advogado, inclusive. O irmão do Paredinha, o Claudileno, o Leno. Então, é isso, era um grupo muito forte. O Lucianinho, que não posso esquecer de falar, o Lucianinho, que é o único volante que eu tinha, pequenininho, mas fazia todas as coberturas necessárias dentro do jogo. Naquela época não tinha padrinho. Tem moleque aí que jogava em qualquer time. Hoje joga nesses campeonatos brasileiros e coisa. Mas não tinha um padrinho, não tinha, sabe, aquela, né? Então, mas teve muitos moleques que saiu, foi treinar, depois voltou, né? E tinha muito que queria jogar aqui no Torrezan, queria jogar aqui no Amador, queria jogar aqui. Tinha muitos molequinhos pequenos que acompanhavam o pai, acompanhavam a mãe lá no campo. E eles falavam, chegavam perto de mim e falavam, não, eu quero jogar no seu time quando eu crescer, quero jogar no seu time. Então aquilo me, sabe, me fazia incentivar mais. Eu acompanhava todos os jogos, teve jogos que foi muito emocionante, uma final do campeonato, no Centro Lazer contra o Laboratório. E o Laboratório era uma equipe de respeito também, em Penados. E teve um lance lá que nós ganhamos de 1-0, mas eu chorei, não tenho vergonha de falar que eu chorei, como foi emocionante. Do Torrezan Futebol Clube, também vários atletas seguiram em carreira como jogador profissional. Por ser tão bom, o time do Torrezan Futebol Clube precisou ter separação dos seus jogadores para maior competitividade nas competições pelas outras equipes. Formar assim, não é 2 times, desmembrar para não ficar um time só bom, então repartir jogadores. Pronto, 2, 3 para um time, para um clube, ou 2, 3 para outro, para equilibrar o campeonato, você entendeu? Mas aí surgiu esse ato que eu falei para você. Separar essa molecada seria difícil. Então nós achamos melhor parar e cada um seguir seu caminho. Porque eu não tinha coragem de pegar.
Falar, ó, você vai jogar lá no... Eu ia machucar o pai, a mãe, alguma coisa ia acontecer. Eu não ia ter essa coragem, entendeu? Então foi melhor, cada um segue seu caminho, cada um segue sua vida, e foi aí, e você vê que eles estão tudo unidos, entre eles. Como é que eu ia separar isso aí? Acrescentar que eu fico muito feliz agora para participar dessa festa, né? Junto com todo o grupo. É evidente que eu não falei em nome de todos, mas todos estão nos meus alvos, na minha lembrança, e eu fico muito, muito agradecido, e toda a minha família que me acompanhava na época, por mais uma vez falar que me orgulho muito de ter participado e estado junto com essa garotada e crescido junto com eles. Foi bom demais, foi um tempo muito bom, um tempo sem maldade, sem malícia, sem nada, sabe? Era um lazer mesmo prazeroso. Eu falar o orgulho que eu sinto deles, é que eu comecei a falei para você que eu não conheço, pode ser que tenha, eu não conheço. Cada um foi viver a sua vida e já faz 40 anos, sei lá quase quantos anos tem, né? Mas o orgulho de ver a simplicidade, a família envolvida nisso. O Torrezan Futebol Clube contribuiu para além da emoção do futebol. Possibilitou vitórias para todos os seus atletas e colaboradores, mesmo nas poucas derrotas, através dos sentimentos de união, amizade, disciplina e perseverança. Futebol Clube, Torrezan Futebol Clube.